Eu não hesitei nem um segundo quando a voz da minha mãe se quebrou sobre a mesa. Não pode simplesmente cortar-nos, Daniel, disse ela, com os olhos molhados, mas com as unhas ainda perfeitamente cuidadas. Somos família. Observei o meu pai mexer o café, devagar, deliberadamente, como se estivesse a misturar veneno. O meu irmão estava recostado, a percorrer o telemóvel, fingindo não ser ele a razão de estarmos ali. Os documentos legais estavam entre nós, uma fina pilha de papel mais valiosa do que qualquer coisa que tivessem alguma vez tocado. A minha empresa, a obra da minha vida. Eles queriam entrar. Sorri. Apenas uma curva fina e controlada nos lábios. Eles não faziam ideia de que já era tarde demais. Não foi sempre assim. Quando eu tinha 16 anos, passava os verões a carregar caixas na mercearia da nossa família, na esquina do bairro. O meu pai trabalhava na caixa, a minha mãe cuidava da contabilidade, e o meu irmão, 3 anos mais velho, passava a maior parte do tempo a networking, o que geralmente significava beber com amigos no beco. Naquela altura, eu pensava que éramos uma unidade, pobres, mas unidos. Os meus pais faziam questão de me ensinar que família significava sacrifício. Eu acreditava neles. A mercearia era o nosso porto seguro. Cada molgadela no balcão, cada rangido das tábuas do chão, fazia parte de nós. Os meus pais costumavam dizer, um dia isto será teu. Nunca disseram que se referiam ao meu irmão. No dia em que aconteceu, eu estava a fazer um turno duplo no meu primeiro emprego na área da tecnologia. Cheguei a casa e encontrei a loja vazia, prateleiras despidas, luzes apagadas, um cartaz de fechado pendurado e murchado na janela. Os meus pais estavam na cozinha, a sorrir como vencedores da lotaria. Tinham vendido tudo assim, sem avisar. Para o negócio do teu irmão, disse a minha mãe, como se estivesse a anunciar o meu noivado. Ele tem uma ideia fantástica, lavagem de carros móveis. Só precisa de capital inicial. 120 mil euros. Tudo o que construímos, tudo o que eu pensava que iríamos herdar em partes iguais. Perguntei por que não me tinham falado primeiro. O meu pai respondeu, tens a tua própria carreira, Daniel. Vais ficar bem. Foi a primeira fissura. Mas a verdadeira ruptura veio 2 anos depois, quando descobri a verdade. O negócio colapsou em 9 meses. O dinheiro desapareceu. O meu irmão não tinha nada para mostrar, exceto dívidas e uma condenação por condução sob influência. Os meus pais nunca mencionaram o assunto, nunca pediram desculpa. Pelo contrário, começaram a interessar-se pela minha empresa, a startup que construí do zero, a que dava que falar, a que gerava receitas reais. No início eram perguntas inocentes, depois insinuações. Até que, numa noite, o meu pai disse, deverias envolver-nos. A família deve beneficiar da família. Foi aí que percebi que eles não tinham terminado de tentar tirar. Poderia ter dito não diretamente. Mas não é suficiente para pessoas como eles. O não é apenas um convite para insistirem mais, empurrarem mais fundo, manipularem com mais subtileza. Então, não resisti. Não os avisei. Sorri. Concordei com eles. A família deve beneficiar da família. Deixei-os pensar que estavam a ganhar. Durante 6 meses, tomei notas detalhadas de cada conversa. Observei como operavam, como a minha mãe suavizava a voz ao perguntar sobre os acionistas, como meu pai transformava conselhos em exigências, como meu irmão tentava seduzir a minha diretora operacional para almoços de trabalho. Dei-lhes apenas informação suficiente para mantê-los interessados. Não na minha empresa, mas na ideia de que eu era ingênuo bastante para ser manipulado. Entretanto, reformulei os estatutos da minha empresa, de forma discreta e legal, com uma linguagem à prova de interpretação que os meus pais não entenderiam se tentassem. Criei cláusulas sobre conflito de interesses, torpeza moral e desqualificação de acionistas com dívidas pendentes ou registros criminais. Adivinha quem se encaixava nas 2 categorias? O próximo passo foi a isca. Convidei-os a participar num pequeno projeto que exigia investimento. Saltaram imediatamente. O meu irmão transferiu 5 mil euros que não tinha, retirados de um cartão de crédito. Os meus pais usaram parte da sua reforma já reduzida. Enviei-lhes contratos que pareciam simples, mas que os obrigavam a total divulgação financeira, extratos bancários, declarações fiscais, tudo.
Quando esses documentos chegaram à minha caixa de entrada, vi tudo o que precisava. Contas em descoberto, dívidas fiscais, um levantamento de jogo da conta do meu pai, coincidindo com a sua viagem de negócios a Las Vegas. Não os confrontei. Documentei. Deixei o rastro de papel crescer, sólido e irrefutável. O passo final foi o timing. Esperei até a reunião trimestral do conselho, um encontro público e gravado, onde cada palavra ficaria registrada. Foi aí que anunciei uma revisão obrigatória de conformidade para acionistas. Levou menos de 10 minutos para o meu advogado expor as violações. Os meus pais e o meu irmão tornaram-se oficialmente inelegíveis para deter ações, agora ou no futuro. Eu tinha lhes dado um lugar à mesa apenas para puxar a cadeira debaixo deles. E voltamos ao café, aos documentos entre nós. Os olhos da minha mãe estavam agora vítreos, não de tristeza, mas de perceber que a armadilha já se tinha fechado. Isto também é o nosso legado, disse, a voz apertada. Não, respondi, deslizando os papéis para eles. A loja era o vosso legado. Vocês venderam. Isto, toquei no contrato, é meu. A mandíbula do meu pai tensou. Estás a cometer um erro. Estou a garantir que não possas, disse. O meu irmão finalmente ergueu os olhos do telemóvel, a testa franzida de confusão. Não vais realmente ajudar-nos? Inclinei-me. Ajudar? Vocês venderam a única coisa que nos ligava para financiar o vosso fracasso. Depois vieram atrás do que eu construí. Não precisam de ajuda. Precisam de consequências. O café ficou em silêncio, exceto pelo sibilo da máquina de café. Levantei-me, deixei 20 euros de gorjeta e saí. Nenhum deles me seguiu. Isso foi há 2 anos. Eles estão falidos agora. A reforma desapareceu. O meu irmão está no seu 3º grande projeto, a viver num aluguer que não consegue pagar. Os meus pais deixaram de ligar depois de eu ignorar o último cartão de Natal, com uma nota escrita à mão a pedir um pequeno empréstimo até as coisas melhorarem. Sinto-me culpado? Não. Sinto-me limpo, como o ar depois de uma tempestade. A família deveria ser um abrigo. A minha foi uma tempestade que tive de sobreviver. Eles ensinaram-me sobre sacrifício, só não da forma que pretendiam. E eu ensinei-lhes algo também. Quando se queima a ponte para alguém que sabe nadar, não se surpreenda quando essa pessoa não se afoga.